Oi, gente, eu sou a Ana Paula Porto, empreendedora, consultora e coach de carreiras e negócios, especialista em vendas, liderança, empreendedorismo e gestão de pessoas e negócios. Bem-vindos à palestra Empreendedorismo, os segredos da Disney e da Apple para fidelizar clientes através de atendimento encantador. Essa palestra tem o objetivo de fazer você faturar muito mais, mesmo em tempos de crise. Bom, para início de conversa, a gente precisa saber alguns dados sobre a Disney e sobre a Apple. A Disney é uma companhia multinacional dos Estados Unidos. Ela é de mídia em massa e é sediada na Califórnia. Hoje a Disney é o maior conglomerado de mídia e entretenimento do planeta por receita. A Disney também opera algumas das maiores e mais importantes redes de televisão do mundo, assim como ela também é um dos maiores e mais conhecidos estúdios de Hollywood. A companhia possui e licencia 14 parques temáticos ao redor do mundo todo, além de uma divisão musical de sucesso. O seu maior acionista era o Steve Jobs e essas ações, depois que ele morreu, foram transferidas para um fundo presidido pela viúva dele, que é a Lorraine Jobs. A Apple, que foi fundada pelo Steve Jobs, é uma empresa multinacional também dos Estados Unidos e ela tem como objetivo projetar e comercializar produtos eletrônicos de consumo, software de computador, computadores pessoais e por aí vai. Ela ocupa hoje a vice-liderança como a marca mais valiosa do mundo, mas ela lidera no mundo inteiro quando a gente fala de inovação. A Apple possui 478 lojas de varejo em 14 países e também uma loja online disponível em 39 países. Cada loja da Apple é projetada para atender as necessidades do local e de acordo com as autoridades que regulam o local. A Apple recebeu diversos prêmios de arquitetura pelos seus projetos das suas lojas, particularmente pela loja de Manhattan, na Quinta Avenida, em Nova York. Isso em março de 2018, a Apple registrou uma receita trimestral de 61 milhões de dólares. O Steve Jobs, que é o fundador da Apple, era o maior detentor das ações da Disney. Ele admirava o modo como o Walt Disney construiu o legado dele, que iria além dele mesmo, e estudou como que a Disney conseguiu manter uma experiência de alto nível e consistente ao longo dos anos para os visitantes da Disney. Por sua vez, a Disney também tomou a Apple como referência para a experiência que oferece aos seus consumidores. Então, a Disney Store foi reinventada graças a conselhos dados pelo próprio Steve Jobs. As duas marcas, então, fizeram uma a outra melhores. E ao entender o que elas aprenderam com esse processo, você também pode aprimorar a sua marca e o seu atendimento. Vocês conhecem alguma outra prestadora de serviços que tenha conseguido atingir o nível de excelência que a Disney e a Apple conseguiram alcançar? Eu não conheço. Bom, a gente precisa pensar sempre que a Disney também é uma prestadora de serviços, é uma vendedora, assim como eu, ou então assim como você que veio buscar hoje nessa palestra diversas formas de aumentar o seu lucro. Então, assim como você que quer saber um pouco mais sobre como encantar e fidelizar os seus clientes, o Steve Jobs também teve essa pergunta. Então, nessa palestra a gente vai conseguir pensar o tempo todo na Disney como uma empresa, como uma prestadora de serviços que quer lucros. A gente vai conhecer alguns segredos da Academia Disney, que é a primeira e mais importante instituição corporativa do mundo, dedicada ao treinamento das artes, nas habilidades e nos conhecimentos exigidos do setor de entretenimento. E, gente, entretenimento é venda pura, entretenimento é encantamento, é fidelização de cliente e eu vou mostrar para você hoje como que isso também pode funcionar para você, seja qual for o ramo do seu negócio. Quem é que nunca ouviu falar ou então já experimentou a tal mágica da experiência de ir até a Disney ou então de comprar numa loja Apple? Por que será que esses lugares são capazes de criar uma memória afetiva tão potente, mesmo em quem sequer esteve lá? Como será que a Disney e a Apple são capazes de manter seus clientes fiéis por tanto tempo? Será que é por causa dos personagens, dos filmes? Será que é por causa dos desenhos ou então por causa do Mickey? Será que as pessoas querem ir e voltar sempre para a Disney para ver de novo o Pateta ou então para andar de novo na montanha-russa? Não.
não é apenas por causa do design moderno, do design prático dos computadores e dos aparelhos de celular vendidos na Apple, que as pessoas querem comprar de novo. Os dados das pesquisas de opinião dos convidados da Disney, que é como a Disney chama carinhosamente os clientes dela, revelam que o que os clientes mais valorizam em uma experiência de estar na Disney e o motivo pelo qual eles retornam sempre ao local é que, em ordem de importância, primeiro, a simpatia do elenco, que são como eles chamam os funcionários, a limpeza do local e a segurança. E é exatamente a mesma coisa que acontece nas lojas da Apple. Além disso, em 2011, os pesquisadores do Reino Unido conseguiram descobrir que a Apple realmente ativa as mesmas áreas do cérebro que são ativadas durante experiências religiosas intensas, aquelas onde as pessoas ficam em transe, sabe? Bom, e lógico que acontece a mesma coisa na Disney. As pessoas são tomadas pelo espírito dessas duas marcas. Visitar a Disney e visitar uma loja Apple são como se fossem experiências religiosas. Religiões oferecem significado para a vida das pessoas e para os milhões de consumidores, tanto da Disney como da Apple e seus milhões de funcionários, essas marcas oferecem um sentido. Acontece a mesma coisa, fornecem experiências emocionais e profundas que melhoram a vida deles. Bom, gente, então a gente consegue entender que não é por causa dos filmes, não é por causa dos personagens, não são as atrações dos parques e nem a tecnologia que conseguem fidelizar. É a simpatia dos funcionários. Isso quer dizer que acima de qualquer qualidade que a Disney e a Apple são capazes de entregar, é a forma como os funcionários fazem que os clientes se sintam ao entrarem no local, que faz com que eles retornem e que eles nunca esqueçam como é que eles foram tratados lá. Então é essa memória afetiva que é criada que garante o retorno e a fidelização desses clientes. Você sabe como que, por exemplo, a Apple conseguiu chegar ao patamar da Disney de atendimento? Foi fazendo as perguntas corretas. Enquanto alguns chefes de empresas que são fadadas ao fracasso por causa do seu serviço de atendimento ao cliente que é precário, fazem algumas perguntas como, por exemplo, onde a gente consegue cortar despesas, os executivos sêniores da Apple, incluindo o Steve Jobs, sempre perguntavam quem que é no mundo que oferece o melhor serviço ao consumidor. E através dessa pergunta eles chegaram aos nomes como a Disney, Four Seasons, a Nike, a AT&T e assim por diante. Então, afinal, qual é o segredo dessas duas marcas que pode e deve ser aplicada no seu negócio, no seu atendimento ou no seu atendimento da sua equipe? Aqui que está o segredo da experiência do serviço de atendimento ao cliente da Disney e da Apple. Eles acreditam veementemente que a melhor maneira de prestar serviço excepcional aos seus convidados é oferecendo o mesmo serviço ao seu cliente número 1, que são os funcionários. Então a gente consegue utilizar esse segredo do sucesso das duas maiores empresas de atendimento ao cliente do mundo para o seu negócio também. Tenha você uma equipe, um time de funcionários atuando junto de você ou não. A grande dica é não deixar que o que acontece nos bastidores do seu trabalho interfira negativamente na qualidade e no momento de encantamento que o seu cliente está tendo ao lidar com a possibilidade de comprar o seu produto ou então contratar o seu serviço. Se você, gestor, cuidar do seu elenco, dos seus funcionários, consequentemente eles vão cuidar dos seus clientes e a sua empresa vai prosperar. Mas você pode estar me perguntando, Ana, como é que eu começo tudo isso? Então, o início de tudo é entender que relações de longo prazo com os seus clientes têm como base a contratação de funcionários que sejam entusiasmados por natureza, que se importem com o cliente, né, aos quais eles devem ter a liberdade de satisfazer o consumidor. Que um funcionário que demonstra a mesma atitude que você, dono do negócio, gostaria de receber se fosse atendido no seu próprio negócio. Um funcionário que precisa apresentar soluções, ser simpático, ser entusiasmado e que queira ter certeza que o consumidor ficou totalmente satisfeito com a experiência de estar naquele lugar em busca daquele produto ou daquele serviço. As duas empresas contratam funcionários que são amigáveis, que gostam das pessoas de maneira genuína
e que se entusiasmam em construir relações. É uma filosofia que funciona em qualquer empresa de qualquer ramo. Nem a Disney e nem a Apple contratam apenas pelas aptidões. Claro que essas competências técnicas são muito importantes, mas elas são treináveis. Já a personalidade e simpatia não são treináveis. No centro de tudo que qualquer empresa de sucesso estável conquistou, está esse pessoal. São pessoas que correspondem e frequentemente excedem a empolgação dos clientes, que criam essas relações duradouras e que fidelizam os clientes. A gente precisa valorizar uma personalidade que atrai as pessoas tanto quanto a gente valoriza a eficiência dos funcionários. A gente precisa buscar a inteligência da mesma maneira que a gente busca a gentileza. Mesmo que a gente tenha que trazer pessoas de outros ramos para trabalhar com a gente precisa sempre pensar e contratar pelas atitudes. E se precisar, a gente treina as habilidades. Uma pessoa, por exemplo, que tenha muito conhecimento técnico pode chegar ao setor de vendas ou então qualquer outro setor e facilmente perder consumidores caso lhe falte essa paixão, caso ele aja de forma grosseira ou então não tenha habilidade de se comunicar claramente com os benefícios de determinado produto ou serviço. As empresas querem que o consumidor saia do estabelecimento dizendo: bom, eu acabei de ter a maior experiência da minha vida, uma experiência maravilhosa, eu não vejo a hora de chegar em casa e começar a usufruir do meu produto, ou então ver as fotos que eu tirei naquele lugar. A gente precisa sempre contratar funcionários que queiram ter a certeza de que o consumidor ficou completamente satisfeito com a experiência que ele teve dentro do lugar. Uma vez contratados na Disney, por exemplo, a orientação é que os funcionários criem alegria. Esse era o sonho do Walt Disney, que já morreu há 52 anos, mas esse sonho está muito presente até hoje em toda a instituição. A missão de criar um lugar que ofereça uma experiência única e lúdica para a família toda é passada ano após ano e é cada vez mais forte devido ao encantamento dos próprios funcionários, que além de vestir a camisa, eles vestem a fantasia. E a instituição continua a definir excelência e sucesso que não tem comparação com qualquer outro lugar do mundo. Os funcionários são inigualáveis quando a gente fala de simpatia, de conhecimento, de atenção, de paixão e de atendimento ao cliente. Já na Apple, por exemplo, quando o iPad foi apresentado, ninguém sabia sequer do que se tratava e mesmo assim milhares de pessoas acamparam ao longo da noite inteira nas lojas da Apple no mundo inteiro para eles serem os primeiros consumidores a comprar o produto. Até mesmo o cofundador da Apple precisou entrar nessa fila. O que acontece para que essa experiência seja tão disputada e prazerosa, independente do valor a pagar? É o atendimento. As pessoas vão para a Apple dispostas a gastar muito mais do que elas podem apenas por causa do atendimento. É o vendedor que cumprimenta na porta de entrada e depois te leva também na hora da saída que faz a diferença. É o papo desse vendedor que ele demonstra interesse, ele é simpático, mas não necessariamente esse papo tem a ver com a venda. É isso que encanta. É oferecer soluções e fornecer novas experiências que fideliza. É atenção para os clientes que torna aquele momento inesquecível. Agora eu vou falar diretamente para você, empreendedor, empreendedora, líder, gestor, gestora. Vocês são a peça-chave para todo o sucesso do negócio. Os melhores resultados dependem muito mais de você do que você poderia imaginar. Vocês conseguem chutar quais eram as qualidades ou os valores que esses grandes líderes responsáveis por repassar a magia Disney e a experiência Apple precisavam ter? Então, o essencial é que eles tenham uma direção claramente definida, um compromisso e uma paixão que seja inabalável. E esse líder é o grande responsável pelo encantamento dos funcionários e pelo resultado que vai ser refletido na fidelização dos seus clientes. Depende desse líder manter os funcionários apaixonados por trabalhar naquele local, por vender aquele produto ou então aquele serviço. São essas pessoas que precisam querer muito participar do espetáculo, como a Disney chama, por exemplo, a hora da interação com os clientes. Pessoas que queiram muito transformar essa experiência de compra e contratação do seu serviço em uma experiência única e inesquecível. E não podem permitir que nada afete isso. Não tem crise, não tem concorrência que vão conseguir afetar
quando o cliente é encantado pelo lúdico. Porque as opções de compras o cliente tem, e tem muitas. Então, como é que você vai garantir que o cliente escolha você? Essa garantia você tem pelo atendimento. Ou você tem um atendimento espetacular, ou então você precisa sair logo do caminho da concorrência antes de perder mais tempo e mais dinheiro. E digo mais, eu não conheço um empresário, um empreendedor sequer que não tenha sido criticado, desestimulado ao fazer uma escolha de empreender. Eu não conheço nenhum negócio que não tenha sido taxado de loucura ou de um futuro fracasso financeiro. Lógico que com a Disney e com a Apple também não foi diferente, mas olha lá onde eles estão hoje. Olha o legado que eles construíram, olha o império deles. E essas empresas são especializadas hoje em vender experiências e sentimentos para os clientes. Mas também imaginem o tamanho do exército de críticas que sempre existe para duvidar. Ao mesmo tempo, existe um exército de empreendedores que buscam provar para si mesmo ou então para os críticos de plantão que eles estavam certos e que há espaço em qualquer mercado para quem se dedica e quem faz as escolhas certas. Então, aceite esse mesmo desafio que os líderes da Academia Disney aceitaram e da magia da Apple também criaram, essa ideia de vender a empresa e os serviços iniciando pelos funcionários. Bom, mas o que afinal de contas caracteriza um serviço extraordinário ao consumidor? A Disney, a Apple e todas essas outras marcas que são especialistas em fazer isso, demonstram que tudo tem a ver com comunicação verbal e não verbal, a forma como você se comunica com os seus funcionários e, por sua vez, como que eles vão se comunicar com os seus consumidores. Um dos maiores diferenciais do atendimento de excelência da Disney e da Apple é que o que acontece nos bastidores reflete diretamente no que vai acontecer com o seu cliente. Se a equipe não for simpática e atenciosa um com o outro, sorrindo e dando bom dia e coisas básicas como essas, vão aparecer atitudes semelhantes em relação aos seus clientes. Por exemplo, na interação com os clientes sempre vão aparecer algumas perguntas redundantes e dúvidas que a gente já esclareceu. Os nossos clientes vão fazer essas perguntas e muitas outras sim. Mas cabe a nós e a nossa equipe respondê-las sempre, sem revirar os olhos, mas sempre com um sorriso no rosto e uma voz simpática. E isso deve acontecer também no relacionamento de toda a equipe, começando pelo líder. A gente precisa se lembrar que aquele momento com o seu cliente número 1, os funcionários, e o número 2, que são os seus clientes que estão buscando o serviço ou então um produto, deve ser uma experiência lúdica. A gente não pode estragar isso, ou então a gente vai colocar tudo a perder. A gente precisa apresentar o espetáculo de vendas ao cliente. A gente precisa sempre ter um bom espetáculo, ou então a gente não pode nem abrir as portas, a gente precisa sorrir sempre, manter as roupas sempre impecáveis, tendo sempre um ambiente arrumado e preparado para receber esses clientes a qualquer momento. Eu vou contar para vocês um exemplo da excelência do atendimento da Disney e da Apple. Os funcionários, quando dão informações de direção aos clientes, por exemplo, como chegar ao banheiro, as suas mãos estão sempre abertas, eles utilizam 2 dedos, indicando o lugar como se fosse um convite e não apontando com o dedo indicador. Esse é um gesto simples, mas com uma grande significância e é um ótimo exemplo da importância que eles dão para os detalhes e para o atendimento. Eles estão sempre sorrindo, mas eles não precisam ficar enfeitando o pavão. Por exemplo, existe um orgulho, uma satisfação real de prestar aquele serviço. Dessa forma, o cliente nunca vê a área dos bastidores do seu negócio, o seu estoque, conversas pessoais, momentos de negociação entre equipe, fornecedores, enfim. A experiência de compra é a única coisa que interessa ao cliente. Não o envolva em nada mais que não lhe diz respeito. E isso é muitíssimo importante. A gente precisa manter a mágica. Não podemos tirar o foco do cliente. Pense em cada detalhe antes de atendê-lo, antes de apresentar o seu espetáculo. A gente precisa deixar os bastidores imaculados, assim como a qualidade do seu atendimento. Eu vou convidar cada um de vocês
que estão me assistindo agora a pensar: quando e com que frequência vocês vivenciaram um mau espetáculo ao interagir com um vendedor ou então um prestador de serviços? Quando que vocês viram ou ouviram qualquer tipo de comportamento de bastidores em um ambiente de atendimento ao cliente? Infelizmente isso é super frequente, né? Desde um atendimento grosseiro em uma loja, um atendente que sequer cumprimenta um cliente que entra no estabelecimento, um atendimento de televendas que não oferece soluções para um problema do cliente, um saque, por exemplo, um recepcionista de um consultório que revira os olhos quando a gente entra. Bom, eu tenho certeza que você ou então alguém que você conhece já passou por algo assim. Certamente esses funcionários, esses profissionais não estão cientes ou então engajados o suficiente para pensar no seu atendimento sob a ótica do cliente, ou então sobre o impacto direto que esse atendimento tem nos seus próprios salários. Esse é um conceito muito eficaz sobre serviço de atendimento ao cliente. Você precisa pensar no que você gostaria de receber ao procurar o seu próprio serviço. A gente somente pode apresentar o espetáculo se todos os elementos tiverem sido verificados e reverificados. A gente não pode se colocar em apuros jamais. A gente precisa agradar o cliente em nível intelectual e emocional. A gente precisa cuidar do atendimento e do cenário. A gente precisa cuidar do atendimento e do cenário. A gente precisa checar tudo, desde o cheiro, dos sons, fornecer as informações necessárias antes de ser questionado, e se a gente for questionado, responde com simpatia e com boa vontade. A gente precisa sempre envolver os 5 sentidos no processo de vendas. Para o paladar, a gente pode oferecer uma balinha, um biscoito, um suco. Para audição, a gente pode colocar uma musiquinha tocando no fundo que tem a ver com o seu público, mas sempre com cuidado com a altura, ou então esse tiro pode sair pela culatra. Para o olfato, existem aromatizadores de ambiente que atraem e tornam esse ambiente ainda mais aconchegante. Para a visão, a gente precisa cuidar de cada detalhe do cenário, desde a limpeza até a organização e a ausência de distrações. Para o tato, a gente precisa sempre deixar uma distração à disposição do cliente, o seu produto, ou então uma parte dele, um material dele. A gente precisa fazer com que o cliente interaja com o momento. E mais importante, reproduza essa experiência para os seus funcionários nos bastidores. Gente, eu vou chamar a atenção de vocês mais uma vez para uma coisa muito importante. A gente está falando aqui o tempo todo sobre vendas. A gente está falando sobre todos os processos de atendimento ao cliente e apresentação de um produto ou serviço que vai fidelizar o cliente, e você não vai ter mais que ficar com medo da concorrência. Lembre-se de que você vende o seu serviço. Isso também é venda. Todo profissional liberal precisa saber se vender. Seja um médico, seja um fisioterapeuta, uma esteticista, até quem está participando de um processo seletivo para um novo emprego, ou então quem está em busca de um novo relacionamento. Todo mundo precisa saber se vender o tempo todo. Vender os seus serviços, vender os seus produtos e fazer a autovenda. Ou então a gente sempre vai ser devorado pela concorrência. E é fundamental que a gente trace estratégias e que a gente saiba exatamente como usar bons exemplos e conceitos diversos ao nosso favor. Isso é a lei da selva. Eu vou aproveitar também para convidar você que já garantiu ou ainda vai garantir o acesso VIP aqui no Congresso Nacional de Mulheres. Você vai ter a oportunidade de acessar um conteúdo incrível que vai te ajudar ainda mais a entender e encantar o seu cliente naturalmente. Você vai aprender a vender para o instinto desse seu cliente. Você vai conseguir ser capaz de saber exatamente o que o seu cliente busca quando procura o seu produto ou então o seu serviço. E nesse conteúdo você vai conseguir identificar, com a ajuda de técnicas de neurovendas, qual é o gatilho de vendas do seu produto e vai conseguir aplicá-lo em todos os seus processos de vendas. A gente vai identificar qual é o valor simbólico que o seu produto representa para os seus consumidores e vamos aprender a liberar todo esse instinto de sobrevivência do seu cliente. Agora eu vou contar para vocês
Quais são as 3 circunstâncias em comum que levam a Disney e a Apple a conseguir manter o padrão de atendimento encantador que são vitais para o sucesso dessas 2 empresas? A número 1 é a inovação. Eles entendem que todos os líderes devem pensar de maneira progressista. Eles devem colocar o atendimento em um patamar humanizado, onde os funcionários queiram aprender cada vez mais, se especializar e oferecer o melhor atendimento ao cliente. Eles devem se sentir à vontade com o risco de desafiar crenças e comportamentos que são limitantes e enraizados. Número 2 é apoiar. Todos os líderes precisam oferecer apoio aos seus funcionários, um apoio declarado, um apoio entusiástico, ou seja, você precisa ser o maior líder de torcida do seu funcionário, precisa incentivar. E um apoio sustentado. Isso quer dizer que o seu funcionário precisa de apoio irrestrito. Número 3, educar e treinar. O investimento temporal e financeiro na educação e em treinamento dos seus funcionários deve ser essencial e indispensável para a cultura organizacional, ou seja, não é negociável e não é situacional. O conteúdo do seu treinamento deve ser suficientemente simples para ser lembrado e aplicado na prática, e o treinamento deve ser implantado em todos os níveis organizacionais. Todos os funcionários precisam participar, não só os que estão na linha de frente de atendimento ao cliente, mas se você trabalha sozinho, você precisa ser treinado. Se você trabalha só você e mais uma pessoa, ambos devem ser treinados e assim por diante. Dessa forma, a gente consegue visualizar e entender que o sucesso do seu negócio e do seu serviço vai além de uma boa ideia, um bom produto ou então um bom design do produto, do local. É preciso conhecimentos e implantação de estratégias que promovam a dedicação incansável de todos os funcionários com o objetivo de alavancar o negócio e gerar a satisfação do cliente, que por consequência vai gerar maior satisfação profissional e pessoal de todos os envolvidos. As pessoas são encantadas e fidelizadas pela experiência e elas estão dispostas a pagar a mais e pagar muito mais do que elas estavam dispostas por causa disso. Quando você enriquece a vida dos seus funcionários, eles se tornam mais engajados no seu negócio e menos dispostos a te deixar, além de passarem a oferecer um serviço melhor ao consumidor. Quando você enriquece a vida dos seus consumidores ou então dos seus clientes, eles te recompensam fazendo negócios com você. E mais importante, eles se tornam seus mais ardorosos fãs e promovem o seu negócio para outras pessoas. Todos nós sabemos que o poder que tem uma propaganda boca a boca, seja ela positiva ou então negativa. Então, quando você se envolve com o negócio de enriquecer vidas, coisas mágicas começam a acontecer. Então, eu te proponho um exercício. Pausa esse vídeo e responde as seguintes perguntas numa folha de papel. Primeiro, você consegue identificar essas 3 circunstâncias, inovação, apoiar, educar e treinar, no seu empreendimento? Você as aplica na prática? Como que você prepara o cenário para o sucesso de modo que você consiga garantir um entusiasmo sustentado para o desenvolvimento dos seus funcionários? Que valores em sua empresa são inegociáveis? Eu vou te pedir para identificar esses valores. De que maneira que você transmite esses valores para os seus funcionários? Todo mundo conhece esses valores? Existem consequências por seguir ou não seguir esses valores? Bom, se você respondeu negativamente 2 ou mais dessas perguntas, você precisa reavaliar a sua estratégia de gestão. Bom, agora que você já fez o exercício anterior e tem uma maior noção do momento atual do seu empreendimento, eu vou te dar mais uma dica baseada no exemplo de excelência da Disney e da Apple. São 3 armadilhas que geralmente muitos dos nossos concorrentes caem e que a gente também precisa ter muito cuidado para não cair. Primeiro, manter o local limpo. Geralmente a concorrência não se preocupa muito com a limpeza do ambiente ou então da roupa dos funcionários.
Se a gente for trazer isso para o cenário, para a realidade do Brasil, então a gente percebe melhor ainda a importância do cuidado com a apresentação pessoal e do local de trabalho. 97% da população brasileira classifica que uma casa limpa é muito importante e a gente quer que os nossos clientes se sintam em um ambiente familiar e acolhedor, não é verdade? Bom, então limpeza de tudo. A segunda coisa, zelar pela qualidade do produto ou do seu serviço, assim como cuidar da manutenção e do funcionamento de tudo o que pode fazer parte desse momento lúdico no processo de vendas. O terceiro item é o mais importante, manter a simpatia. A concorrência pode até ter muitos funcionários, mas eles geralmente não são bem treinados, nem sabem a resposta para todas as perguntas dos clientes, além de não serem simpáticos o tempo todo. Se os seus funcionários não são bem treinados, apresentáveis e apaixonados pela sua marca, você não vai conseguir construir uma empresa que ofereça uma experiência de qualidade e realmente fidelizadora. Esses 3 passos são chamados de atualização das instalações físicas e do espetáculo. A gente precisa manter a relevância e a competitividade do nosso negócio através da incessante busca pela perfeição, estendendo toda essa filosofia a cada um dos funcionários. O desenvolvimento contínuo mantém os funcionários atualizados, engajados e entusiasmados. Atualize os seus produtos e os seus processos sempre, ou então esquece, mais cedo ou mais tarde você vai virar poeira. A gente precisa sempre estar constantemente nos aperfeiçoando e dando muita atenção aos detalhes para não criar mofo. Funcionários que não se sentem engajados, via de regra, são a maioria na maior parte das empresas. Isso significa que eles simplesmente não se importam com os seus empregos ou com as suas empresas. Oferecer mimos como refrigerantes à vontade, pizzas grátis nos momentos de hora extra, não vão mudar essa cultura de funcionários insatisfeitos. As pessoas querem ser inspiradas, elas querem trabalhar por um propósito maior, elas querem se sentir bem consigo mesmas e com as marcas para as quais elas trabalham. A gente precisa atingir a vida dos nossos funcionários para a gente também conseguir atingir a vida dos nossos consumidores. É claro que tanta atenção aos detalhes e criar um atendimento encantador e impecável também cria novos desafios ao nosso negócio, mas é um preço que a gente precisa pagar para se tornar referência e para não precisarmos nos desesperar constantemente com o retorno financeiro. Tudo vai acontecendo de maneira automática. A gente precisa lembrar de que se entregar ao processo de vendas é essencial para todos os envolvidos, incluindo aqueles que não estão lidando diretamente com o cliente. Estão todos sendo sempre observados, mas ao mesmo tempo que esse desafio aumenta, oportunidades sem precedentes surgem para todos os envolvidos. Há um maior desenvolvimento de habilidades e conhecimentos, todo mundo precisa começar a saber atuar em várias frentes. Isso gera um sentimento de pertencimento e de identificação com o seu negócio e todos passam a vestir a camisa. Além disso, é importante a gente saber que uma das primeiras lições que todos que ingressam na Academia Disney aprendem é que a Disney, propriamente dita, é a estrela, tudo mais é coadjuvante, ou seja, o espetáculo é da empresa. Muita gente trabalhando junta, com o mesmo objetivo de alavancar o negócio no papel de coadjuvantes, podem ser responsáveis pelo sucesso desse negócio, assim como alguém em um papel aparentemente insignificante pode desviar a atenção do cliente da beleza ou então do valor do produto ou então daquele cenário, além da habilidade dos demais envolvidos, contribuindo para o fracasso total da experiência do cliente. Eles falam assim, Branca de Neve não tem um mau dia. Então a gente entende que a gente não pode prestar um serviço encantador e fidelizador através de um atendimento que seja grosseiro ou então desatencioso. A simpatia e a competência técnica são uma combinação excepcional. A sua autoconfiança e dos seus funcionários na competência técnica de vocês vai ajudar a se transformarem em personagens encantadores nesse processo de venda.
Muitas empresas, porém, têm muita dificuldade em alcançar esse equilíbrio entre a simpatia e a competência técnica. O processo de desenvolvimento de funcionários que conheçam todo o ofício e sejam capazes de desempenhá-los com um sorriso no rosto sequer existe em muitos lugares. As empresas que toleram funcionários que são tecnicamente competentes, mas são grosseiros ou então indiferentes, vão sofrer sempre as consequências. Você vai garantir que as pessoas vistam a camisa através disso tudo que a gente está falando nesse vídeo, mas não se esqueça de sonhar alto. Tenha um pensamento visionário e transmita para todos que trabalham com você. Visão é tudo. Um sonho ousado atrai pessoas que vão seguir esse sonho e então nenhuma marca consegue ser construída sem uma equipe de pessoas dedicadas que partilham dessa visão. A paixão serve de combustível para o foguete e a visão direciona esse foguete para o seu destino. Você simplesmente não pode construir uma empresa que ofereça ao consumidor uma experiência extraordinária, a não ser que você tenha uma visão clara do tipo de experiência que você pretende oferecer. Uma vez que essa visão é estabelecida, todo o resto vem junto. Por exemplo, a visão do Steve Jobs não era fazer rios de dinheiro, era fazer ferramentas que ajudariam pessoas a liberar sua criatividade. Era para ter ele queria ter um legado. Essa visão ajuda a enxergar coisas que os outros deixam passar. E esse é outro grande erro que a concorrência geralmente comete, porque muitos empreendedores acham que esse negócio de missão, visão, valores é só para empresas grandes. Grande erro. Vão todos eles deixar passar muitas e boas oportunidades simplesmente porque não tem um caminho definido. Traçar uma visão, uma missão e valores é essencial para qualquer um, até mesmo para nós, pessoas físicas. Imagine para uma empresa. Você consegue entender então o motivo de ser tão importante passar isso para os seus funcionários? Eles precisam saber como agir em cada circunstância na interação com o seu cliente para alcançar junto de você esse objetivo maior da empresa. Mas preste atenção, visão não é um resumo da missão da empresa. A missão tem como base nós, a visão tem como base eles. O que você vai fazer pelos seus consumidores? Garanta que a sua visão seja ousada, específica, concisa e bem transmitida. Claro que a gente não pode esquecer que a história da empresa é algo muito importante que mantém toda a filosofia da existência de vida dessa empresa, mas essa não é a coisa mais importante de todas. A história deve ser utilizada como base para a construção de uma ponte para o futuro. A gente precisa sempre estar dispostos a mudar, independente da história, sob pena de parecer. De qualquer forma, as nossas únicas opções são sempre evoluir ou melhorar, tanto no treinamento quanto na realidade das operações, nas relações e nas escalas de trabalho. A gente precisa sempre expandir, melhorar e simplificar operações através das habilidades contemporâneas de comunicação e de liderança. É necessário uma liderança que garanta a devida credibilidade para que tudo isso ganhe consistência dentro da sua empresa ou então do seu negócio, transmitindo claramente quais são os seus valores, padrões e as expectativas que norteiam todas as atividades do negócio. Entretanto, a gente não pode esquecer de desenvolver tais habilidades em resposta a um ambiente em constante mutação, trazendo esse equilíbrio entre tradição e inovação. A gente precisa sempre ser relevante. Bom, em suma, nunca coloque funcionários recém-contratados para trabalhar para você sem passar por um treinamento, mesmo que seja naquela de tapar buraco ou então numa situação de emergência. Esse pode ser um grande erro. Não adianta você ter o melhor produto, a melhor qualidade técnica de serviço, a embalagem mais prática e mais bonita, ou então um ambiente mais bonito. Tudo isso vai se perder se o atendimento oferecido pelos funcionários não for igualmente encantador. Tenha sempre uma visão para passar para os seus funcionários, algo que desperte
paixão, que dê um sentido para o trabalho deles. E sempre, sempre contrate pessoas que tenham essa mesma garra, o mesmo sangue nos olhos, e a gente precisa partilhar dessa visão. A gente precisa inovar. Aproveite os exemplos de bons serviços ao consumidor através do mundo. Saiba que geralmente os melhores exemplos não virão dos seus concorrentes, mas sim de ramos diferentes. Se pergunte o que eles fariam com o seu negócio. A criatividade vem da conexão dessas ideias diferentes, de diferentes campos de uso dessas ideias que podem ser usadas na sua empresa. Entenda o que de fato os seus clientes buscam antes mesmo de eles expressarem os seus desejos, assim como o que o Steve Jobs e o Disney já sabiam. Alinhe essa expectativa do cliente com a sua visão. Dê liberdade e ferramentas para o seu time, estrategicamente contratado. Faça o espetáculo e pronto. Os seus clientes vão ser encantados e fidelizados. E para a concorrência, você pode virar para trás e dar só um tchauzinho. Trate os seus consumidores internos e externos tão bem que eles vão acabar se tornando entusiastas leais do seu empreendimento. Lembre-se de que apenas funcionários apaixonados, que são eles mesmos os entusiastas da empresa, podem transformar os consumidores em entusiastas também. Ofereça experiências que enriqueçam as vidas das pessoas. Não seja apenas um vendedor de coisas ou então de serviços. Informe, esclareça e inspire os clientes. Crie uma troca tão prazerosa entre funcionários e consumidores que esses consumidores dificilmente vão conseguir segurar a empolgação e certamente vão contar a todo mundo sobre essa experiência maravilhosa. Dessa forma, você, além de não precisar se preocupar em perder clientes para a concorrência, você também não vai precisar investir tanto em marketing. Os seus clientes fiéis vão fazer isso por você. Esse que é o poder do boca a boca e do atendimento encantador. Bom, gente, a gente falou aqui tanto sobre entender os seus clientes, suas necessidades básicas. Eu vou lembrar vocês novamente de acessarem o conteúdo VIP que se chama Gatilhos de Vendas, como a neurociência pode despertar o instinto de sobrevivência do seu cliente. E nesse conteúdo a gente vai aprender com a neurociência a vender para o instinto do seu cliente. Você vai conseguir ser capaz de saber exatamente o que o seu cliente busca quando procura o seu produto ou então o seu serviço. E nesse conteúdo a gente vai identificar qual é o gatilho de vendas do seu produto e a gente vai poder aplicar em todos os seus processos de vendas. A gente vai identificar o valor simbólico que o seu produto representa para os seus consumidores e a gente vai aprender a liberar todo o instinto de compras, de sobrevivência do seu cliente. Bom, gente, é isso. Eu sou a Ana Paula Porto, consultora e coach de carreiras e negócios. Meu Instagram é anaporto.coach e eu convido vocês a seguirem essa página. Lá tem diariamente muitos conteúdos bacanas a respeito desse universo de negócios, de carreira. Essa palestra é só uma pequena amostra do conceito que você, empreendedor, empresário, gerente, pode ver aplicado na prática no seu negócio. Mande já um e-mail para anaporto.coach@hotmail.com e solicite informações sobre o SOS Salve Meu Negócio, que é um programa de suporte à liderança e ao desenvolvimento organizacional, onde eu vou até o local, faço um levantamento de necessidades de treinamento e treino toda a sua equipe, onde também a liderança passa por um processo de coaching focado no seu negócio. Nesse treinamento, a sua equipe vai se tornar agente de mudança ativa. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito esse conteúdo e vejo vocês no conteúdo VIP. Tchau, tchau!